Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos começar mais uma aula de matemática. Trigonometria no triângulo retângulo. Triângulo retângulo, tem um ângulo reto. Esse ângulo reto, ele mede 90 graus. A gente pode chamá-lo de ângulo reto ou 90 graus. Como ele é representado na figura? Um quadradinho com a bolinha dentro. Todas as vezes que vocês verem no exercício um quadrado com a bolinha dentro, significa que o ângulo é de 90 graus. Certo? O cateto oposto a esse ângulo de 90 graus, a gente chama ele de hipotenusa. Certo? Denominando o ângulo A, temos aqui o cateto oposto ao ângulo A e o cateto adjacente ao ângulo A. No triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. 90 graus, que é esse ângulo, A mais B é igual a 180. 90 passa para o lado contrário, diminuindo, com o sinal trocado. A mais B, 180 menos 90, 90 graus. Então, A mais B igual a 90 graus. Gravem isso aqui, galera. Teorema de Pitágoras. Hipotenusa, quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Certo? Razões trigonométricas. Seno de A. O que é o seno de A? Seria esse ângulo aqui. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno de A. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tangente. Tangente de A é igual a cateto oposto sobre o cateto adjacente, certo? A gente pode também fazer dessa forma. Tangente de A igual a seno de A sobre cosseno de A. Se utilizarmos as fórmulas aqui, vamos ver que chegamos ao mesmo resultado. Vamos para os exercícios, galera. Exemplo. Qual o valor de x na figura? Temos o x e ele quer saber qual o valor do x. Temos aqui o ângulo de 90 graus, como eu disse, é o quadradinho com a bolinha. Como é que vamos fazer? O lado contrário aqui, ao ângulo de 90 graus, a gente chama ele de hipotenusa. Então, temos a hipotenusa e temos o cateto contrário ao ângulo de 30. Ele dá a informação que o seno de 30 é igual a 1 meio. Então, seno de 30 vai ser o quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa. X sobre 10. Seno de 30 é 1 meio, que foi dado, é igual a x sobre 10. Meio pelos extremos, 2x é igual a 10. 2 está multiplicando, passa dividindo, 10 dividido por 2 é igual a 5. O valor de x é 5, galera. Vamos para o outro exercício. Temos aqui um exercício mais complexo. Ok? 30 graus, 60 graus, o tamanho da hipotenusa referente a esse ângulo é 40, y e x. Temos aqui a tabela dos senos e cossenos e tangentes, dois ângulos notáveis, 30, 45 e 60. Vocês devem decorar isso aqui, certo? Ele dá informação. Quando olhamos o triângulo, temos um só lado, que é o lado de 40. Resolvendo o exercício. Seno de 30 é igual a y sobre 40. Seno de 30 é 1 meio, como já vimos. Vamos achar o tamanho do y. Meio pelos extremos, 2y igual a 40. Y, o 2 está multiplicando, passa dividindo, 40 dividido por 2. Y igual a 20. Tangente de 60. Já achamos o y. Tangente de 60 vai ser quanto? Y sobre x. Tangente de 60, olhando na tabela, temos que é 20 sobre x. Meio pelos extremos, x vezes raiz de 3 é igual a 20. Raiz de 3 passa dividindo, certo? Não podemos deixar radical no denominador. O que é que fazemos? Racionalizamos. Basta multiplicar os dois termos por raiz de 3. Não vamos alterar a fração se multiplicarmos os dois termos pelo mesmo número.
Quando multiplicamos raiz de 3 por raiz de 3, ele sai de dentro do radical. Então vai ficar 20 raiz de 3 sobre 3. Ok? Unicamp. Outro exercício de vestibular. Ao decolar, um avião deixa o solo com um ângulo de 15 graus. Certo? O ângulo aqui é 15 graus. 3,8 é a cabeceira da pista. Para ele arremeter, ele tem que percorrer os 3,8 km. Podemos concluir que o avião ultrapassa o morro, que é esse morro aqui, a uma altura de... Transformando isso num triângulo, temos aqui o percurso do avião, a altura do morro e o tamanho da cabeceira, o ângulo de 15 graus. Utilizaremos, nesse caso, a tangente. Tangente de 15 graus vai ser o quê? A altura sobre o cateto adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente, o H vai ser quanto? Vou multiplicar meio pelos extremos. O H vai ser tangente de 15 vezes 3,8. A resposta fica dessa forma, como vemos lá. Letra A. Tangente de 15 graus vezes 3,8 km. Ok, pessoal? Essa foi mais uma aula de matemática. Até a próxima.